Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venho a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, nós estamos meditando o livro do céu, o volume 1, nós estamos no capítulo 13. Jesus quer que a alma toque com a mão o seu próprio nada e se disponha da mais profunda humildade. Por isso a priva de toda a consolação e graça sensível, escondendo-se dela. Então, o que Jesus diz para nós já neste comecinho aqui, que quando nós estamos fazendo uma caminhada rumo ao céu, nós temos que pedir que o Senhor venha em nosso auxílio para que a gente consiga tocar realmente o nosso nada, para que Jesus venha trazer para nós, nos mostrar através de Nossa Senhora a humildade e que a gente consiga enxergar que somente por Ele, por causa dele, com Ele, é que nós vamos conseguir atravessar esse deserto, porque muitas vezes nós vamos nos encontrar num deserto e vamos ver que não somos capazes de sair dele sem Jesus, sem sermos humildes, né? Então, muitas vezes esse deserto ele vai se esconder para que a gente veja que nós precisamos dele, que nós precisamos de Jesus para sair deste deserto da nossa vida. Então, enxergando, nós vamos ter a humildade de chegar para Ele e dizer: Senhor, me ajuda a passar por isso, porque eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Então, venha ao meu auxílio, venha me ajudar. Então, Luísa começa narrando para nós. Lembro-me que muitas vezes após a comunhão, ele me dizia: Tu não poderás realmente se assemelhar a mim, senão por meio de sofrimentos. Então, nós não vamos nos assemelhar a Jesus se nós não sofrermos. Porque se nós temos uma vida tranquila, sossegada, como que nós vamos conhecer Jesus? Nós não vamos pedir ou nós não vamos agradecer a Ele, porque a nossa vida está tranquila. Então, nós temos que nos assemelhar a Ele, muito mais no sofrimento, porque Jesus, Ele sofreu em cada instante da sua vida. Ele sendo um Deus, acima de tudo e de todos. Ele se humilhou até a morte, e morte pior de todas, né? Que foi a morte de cruz. Mas ele se humilhou, por quê? Para me salvar, para te salvar, por amor à nossa alma. Até agora estive ao teu lado. Agora quero deixar-te sozinha um pouco, sem me fazer sentir. Então Jesus, ele vai estar ao nosso lado sempre. Mas vai parecer que nós não sentimos ele. Mas enquanto nós estamos passando pela grande jornada do conhecimento dele,
Ele vai nos deixar sozinhos para que a gente, é como um teste. Ele vem, ele nos ensina, como foi falado anteriormente, nos capítulos anteriores, ele vai nos ensinando e nós conhecemos a nossa vontade, só que nós não podemos querer a nossa vontade, porque com a nossa vontade nós não temos humildade. Mas vivendo a vontade de Deus, ele vem em nosso auxílio mostrar para nós que nós temos que fazer a vontade dele. E aí a nossa alma, ela fica feliz. A felicidade, ela vai estar dentro da nossa alma, não importa o que aconteça fora dela. Então Jesus diz aqui que ele sempre esteve ao nosso lado e ele sempre estará, mas vai parecer que ele não está durante a prova. Então depois que passar pelas provas, a gente vai perceber que foi Jesus que esteve sempre ali do nosso lado, porque ele mesmo prometeu que jamais nos deixaria. Então, as provas nós temos que passar para poder enxergar que Deus é maior, que somente Ele pode cuidar de nós, que somente Ele pode nos ajudar a sermos humildes. Vê, até agora eu te guiei pela mão, instruindo-te e corrigindo-te em tudo. E tu não fizeste nada além de me seguir. Agora eu quero que faças isso por ti mesma. Entretanto, mais atenta do que antes, pensando que estou olhando para ti, mas sem me fazer sentir. E quando eu me fizer sentir novamente, virei para recompensar-te se tiveres sido fiel a mim e punir-te se tiveres sido ingrata. Então, olha o como Jesus é maravilhoso. O que ele está dizendo aqui, que até agora ele esteve ao nosso lado. Então ele diz agora, vê, até agora eu te guiei pela mão, instruindo-te e corrigindo-te em tudo. E tu não fizeste nada além de me seguir. Então, é como numa escola. Nós estamos na escola e o professor vem e nos orienta e nos dá aquela matéria e nós vamos aprender aquela matéria. Depois de aprendermos aquela matéria, ele vai nos trazer as provas. Então, na prova, o professor vai ficar quietinho. Ele vai estar na sala de aula, mas nós vamos ter que passar pela prova sozinhos. Então, Jesus, ele vai nos trazer as provas no nosso dia a dia, mas ele não vai se mostrar. Vai parecer que Jesus não está conosco, mas ele está. Ele coloca ali agora, eu quero que faças isso por ti mesma, durante esta prova. Entretanto, mais atenta do que antes, pensando que eu estou olhando para ti, mas sem fazer sentir. Então, durante a prova, nós temos que ter a plena confiança de que Jesus está conosco. E nós estamos aprendendo e nós estamos repassando este ensinamento que Jesus está dando para nós, e nós temos a plena confiança de que nós estamos passando por esta prova, porque nós não podemos só aprender para nós, nós temos que levar Jesus a outras pessoas. E ali Jesus vai estar olhando o que nós vamos estar fazendo no nosso dia a dia. Nós temos que passar o ensinamento que nós aprendemos, não pode ficar retido em nós. Aí Jesus vem dizendo, e que quando eu me fizer sentir novamente, virei para recompensar-te se tiveres sido fiel a mim, ou punir-te se tiveres sido ingrata. Então, o que Jesus vem colocar no meu coração é que a recompensa que Jesus está dizendo aqui que vai nos dar é o saber, é o entender cada vez mais. E o punir, Jesus vai trazer para nós a punição de não termos a luz necessária porque muitas vezes a gente quer agradar os outros, a gente quer ensinar os outros dizendo que somos nós. Porém, tudo que sai da nossa boca de ensinamento do livro do céu, se nós prestarmos muita atenção, como ele está dizendo para nós, para prestarmos muita atenção, né?
É o Senhor que vem nos ajudar, é o Senhor que vem trazer a inspiração, a luz para que a gente consiga transmitir o que Ele quer que a gente transmita. Nunca pode ser por nós mesmos. Fiquei tão assustada e aterrorizada com esta notícia que lhe dizia: Senhor, meu tudo e minha vida, como poderei sobreviver sem ti? Quem me dará força? Como, depois que fizeste deixar tudo de modo que eu sinto que não existe ninguém para mim, queres me deixar só e abandonada? Talvez tenha esquecido do quão ruim eu sou e que sem ti eu não posso fazer nada. Então, quantas perguntas virão? Como eu vou fazer sem ti, Jesus? Eu não posso ficar sem a tua presença, Senhor. Só que o Senhor, ele nos dá inspiração. Se nós confiamos que o Senhor está conosco, se nós confiamos que Jesus, ele só não se faz aparecer ou aparecer, se ele não se faz presente em nossa vida, mas ele está conosco e nos ajuda. Então, é a plena confiança de que na prova o Senhor está conosco. Talvez tenha esquecido do quão ruim eu sou e que sem ti eu não posso fazer nada. E realmente é assim. Nós não conseguimos fazer nada sem Jesus. Somente Ele que pode nos dar o ensinamento. O que nós lemos tem um segredo muito grande por trás e somente Jesus é que pode nos revelar este segredo. Então, para passarmos pelas provas, nós precisamos, mesmo que Jesus diz que na provação ele não estará, mas ele está sim, ele sempre estará, porque na nossa imaginação, nós queremos o Senhor aqui, presente na nossa vida, como Luísa via Jesus, sentia ele sensivelmente, saía do corpo e viajava pela abóbada do céu com Jesus. Ela via Nossa Senhora, ela foi crucificada com ele. Então, nós não precisamos ver dessa forma. A nossa fé, nós cremos que o Senhor está conosco. Sempre que nós formos fazer alguma coisa, nós temos que ter a fé de que Jesus está conosco, que Nossa Senhora nos assiste. E por essa recriminação, assumindo um aspecto mais sério, acrescentou: é que eu quero fazer-te compreender bem quem tu és. Vê, estou fazendo isso para o teu próprio bem. Não te entristeças. Quero preparar teu coração para receber as graças que te designei. Até agora eu te ajudei sensivelmente. Agora serás menos sensível. Te farei tocar com a mão o teu nada. Te cimentarei bem na profunda humildade para poder construir sobre ti os muros mais altos. Assim que, em vez de afligir-te, deverias alegrar-te e me agradecer, porque quanto antes eu te fizer passar pelo mar tempestuoso, mais cedo chegarás a um porto seguro. Quanto mais duras as provas que te sujeitarei, tantas maiores graças eu te darei. Então, ânimo, ânimo, e depois logo virei. Então, Jesus vem nos dizer: é que eu quero fazer-te compreender quem és tu. Quem somos nós? Nós não somos nada. Nós somos menores do que um grão de areia perante a majestade suprema de Deus. Então, ele vem mostrar para nós qual é o grande mal da vontade humana. Mostrando isso para nós, nós vamos ver que nada nós podemos sem Deus. Sem Jesus Cristo, nós não podemos nada. Vê, estou fazendo isso para o teu próprio bem. Então, se muitas vezes nós passamos por alguma prova, é para o nosso próprio bem, para sermos humildes, para compreendermos quem realmente nós somos e quem Deus é. Não te entristeças, quero preparar teu coração para receber as graças que te designei. Então, Jesus, muitas vezes, ele tem muitas graças para derramar em nós, mas pela soberba, pela ignorância, pela falta de entrega total da nossa vontade para Deus, ele não vai derramar essas graças. Então, nós ficamos
como que vagando, sem receber as graças, porque nós deixamos a soberba, a vaidade, a prepotência tomar conta do nosso coração, porque nós achamos que somos nós que estamos fazendo a leitura e a meditação, e tudo que vem de bom, a gente acha que foi nós. Só que não foi. Nós não temos a capacidade de dar um passo, nem na mente, nem no coração, nem em parte alguma, se Deus não estiver conosco. Se Jesus não estiver conosco, nós não somos nada. Nós não falamos, não amamos, absolutamente nada acontece na nossa vida sem a graça de Deus. Então, por isso que ele fala para nós que ele quer nos deixar sozinhos, passando por algumas provas, e ele sempre vai nos dar provas até o fim da nossa vida. Ele vai nos trazer provas para que a gente consiga ser humilde, para que a gente consiga compreender quem nós somos e quem ele é. Até agora eu te ajudei sensivelmente, agora serás menos sensível. Te farei tocar com a mão o teu nada e cimentarei bem na profunda humildade. Te cimentarei. Então, o Senhor vem, nos toca com a sua mão, ele vai cimentar a nossa vida, o nosso coração na humildade. Essas provas que ele vem trazer para nós é para que a gente aprenda, para que a gente fique fixo, sabendo que não somos nada. E nunca deixemos a soberba tomar conta de nós. Então ele te coloca, te cimentarei bem na profunda humildade para poder construir sobre ti os muros mais altos. Assim que, em vez de afligir-te, deverias alegrar-te e me agradecer, porque quanto antes eu te fizer passar pelo mar tempestuoso, mais cedo chegarás a um porto seguro. Porque se o Senhor trouxer para nós a sabedoria, o entendimento do livro do céu e de tantos outros livros, e traz para nós tudo que vem do céu, e nós deixarmos a soberba tomar conta de nós, e nós não termos humildade, nós não vamos estar neste porto seguro, porque o Senhor ele vai dar para nós, mas se nós não usarmos direito, ele vai tirar. Então, por isso que ele diz que ele quer cimentar bem na profunda humildade para ele poder construir os muros altos. E nós estando murados pela humildade, a soberba não vai entrar no nosso coração. Então o Senhor, ele quer ter a certeza, por isso que nós vamos passar por muitas provas, ele quer ter a certeza de que nós realmente entregamos a nossa vontade humana para ele. Quanto mais duras as provas que te sujeitarei, tantas maiores graças eu te darei. Então, ânimo, ânimo, e depois logo virei. Então, nós vamos passar por muitas provas que o Senhor trará para nós, para que fiquemos cimentados, bem colocados na humildade, para depois Ele vir e clarear para nós como fazer, por onde começar, para viver a divina vontade e não a nossa vontade. Nisso nós estamos aprendendo, neste primeiro volume, até o volume 11, nós estamos aprendendo o que é a vontade humana, não para gostar dela, mas para deixá-la de lado. Isso é minha vontade, e isso é vontade de Deus. Então eu vou deixar a minha vontade humana de lado e vou ter a humildade de viver a vontade de Deus e não a minha. É para isso que nós vamos conhecer a nossa vontade. Então, até o volume 11, nós vamos meditar sobre o que é a vontade humana, para deixá-la de lado. Como Nossa Senhora diz nos 31 dias com Maria, eu apenas conheci a minha vontade para amarrá-la ao trono do Altíssimo. Então, é assim que nós vamos fazer. Então, por isso, se tiver muita, a gente está falando de vontade humana até o volume 11, não vamos nos preocupar, porque até lá nós já vamos conhecer a nossa vontade para não querer usar dela. Nós vamos deixar Deus agir em nós, vamos deixar Deus trabalhar no nosso coração. E Luísa continua narrando.
E ao dizer-me isso, parecia que ele estava me abençoando e indo embora. Quem pode dizer a dor que eu sentia, o vazio que deixava em meu interior, as lágrimas amargas que eu derramei? Então, a gente pensa que o Senhor nos abandonou quando ele nos deixa na prova, mas ele não nos abandona, jamais Jesus vai nos abandonar. Ele nos deixa numa prova para que a gente passe por ela. Se ele coloca nós no meio de uma lama, é porque ele quer que a gente, com muito esforço, saia dessa lama, né? É uma prova muito dura. Por que que o Senhor deixou nos passar? Porque ele está ali no nosso lado, quietinho, vendo a gente vencer. Ele está vendo que nós estamos vencendo e ele fica muito feliz por isso. Mas se nós estamos passando pela prova e nós começamos a lamuriar, reclamar, como que nós vamos passar por esta prova reclamando? Temos que nos resignar. Heloísa diz aqui, ó, porém, resignei-me à sua santa vontade. Olha que interessante. Parecia que de longe lhe beijava a mão que me havia abençoado e dizia-lhe: Adeus, ó santo esposo, adeus. Vi que tudo para mim tinha acabado, considerando que eu tinha somente a ele, e sem ele não tinha outro consolo, mas tudo se transformara em dores muito amargas. Então vai parecer que Jesus nos abandonou, que nos deu tchau durante a nossa jornada, a nossa caminhada. Vai parecer que Jesus está longe. Nós demos tchau para ele e ele não está nos vendo. Nós passarmos por tantas provas na nossa vida. Por que aconteceu isso comigo? Daí vem os tal dos porquês. Mas não é o porquê, mas é o para que sejamos humildes, para que nos fortalecemos em Cristo Jesus, para tantas coisas que o Senhor vem trazer de boas na nossa vida. Parece que é uma amargura tão grande que nós passamos, mas nós temos que ver que depois de tantas provas que nós passamos na nossa vida, o Senhor permitiu que nós passássemos por aquelas provas. Para quê? Para a humildade, para entregarmos a nossa vontade a Jesus. Antes, as próprias criaturas intensificavam minha dor, de modo que todas as coisas que via me pareciam dizer: Vê, somos obras do teu amado. Onde ele está? Se eu olhasse para a água, fogo, flores e até as próprias pedras, imediatamente o pensamento me dizia: Ah, estas são as obras do teu esposo. Elas têm o prazer de vê-lo, e tu não o vês. Ah, obras do meu Senhor, me deem notícias, me digam onde ele está. Falou-me que logo voltaria, mas quem sabe quando? Então, durante a prova, a gente vai ver muitas coisas na terra, é, a própria natureza, que Deus vem nos dizer. A gente olha para a natureza e ela sempre parece que está rindo. E quando chove, então, quando vem o sol, parece que as folhas ficam brilhando nisso, né? Então, o nosso coração, ele se alegra ao ver tudo isso. Mas Luísa está dizendo que ela estava em plena tristeza, porque tudo louvava o Senhor, mas o Senhor havia abandonado. Nós não podemos sentir o abandono de Deus, porque Ele sempre vai estar conosco. Não tem como Deus abandonar a sua criatura. Se Ele tivesse abandonado realmente o ser humano, Ele teria lá, quando Adão e Eva pecaram, Ele já teria abandonado lá naquele momento e dito: Eu não vou ficar com esta raça vil. Mas o Senhor não nos abandonou. Ele sempre esteve e ele sempre estará conosco. Percebo que durante toda a minha vida, durante muitas provações, jamais eu desisti de procurar Jesus. Nunca desisti. Eu sempre estava ali. Por mais que às vezes caía, eu louvava e agradecia ao Senhor e clamava e chorava por Ele. E nesse tempo, o Senhor esteve, depois que passou por tantas provações, depois que eu passei, né? Eu percebia que o Senhor estava me carregando, que não era eu que estava andando, mas era Jesus que estava me carregando no colo dele. Então é muito incrível
este amor que a gente vai adquirindo durante a nossa vida, durante tantas provas que o Senhor nos trará. Às vezes alcançava uma desolação tão amarga que sentia falta de ar. Me sentia gelar toda. Sentia um calafrio em toda a minha pessoa. Às vezes a família percebia isso e eles atribuíam a alguma doença física e queriam me colocar em tratamento, chamar médicos. Às vezes insistiam tanto que conseguiam, mas eu, no entanto, fazia o máximo que podia para ficar sozinha. Então eles raramente notavam. Então, isso que a Luísa está dizendo aqui, que é uma desolação amarga, muitas vezes é depressão. Nós nos sentimos sozinhos e deprimidos, porque muitas vezes somos nós mesmos que abandonamos o Senhor, que deixamos Ele de lado, que não continuamos seguir Ele, que a gente não consegue seguir Ele por causa de uma depressão, por causa de uma prova muito grande que Deus traz para nós. Mas mesmo em meio a estes calafrios que vêm, porque no momento da depressão é uma tristeza muito profunda que vem, mas mesmo no momento da depressão que eu passei, eu não desisti de chamar Jesus, de gritar pelo nome dele, até ele aparecer, até ele vir e consolar o meu coração. E eu fiquei somente 6 meses em depressão. E eu não deixava de chamar Jesus. Eu não deixava de gritar para ele dizer: Senhor, eu sou tua. A minha vida é tua, o meu coração é teu. Senhor, vem. Me tira desse lugar, do momento que eu usei drogas durante um bom tempo também. E neste tempo, eu não deixava de clamar ao Senhor. Entrei nesta vida por causa do meu ex-marido. E nesse tempo eu percebi que estava no caminho errado e vi que não era tarde, que o Senhor poderia me libertar. Então, nisso, eu comecei a clamar ao Senhor. É muito triste a pessoa que passa por este momento, porque é uma depressão profunda que acontece na nossa alma, no nosso ser, e nós achamos que não tem solução. Mas eu nunca desisti de chamar Jesus, de pedir a Ele a cura e a libertação. Então, hoje fazem 26 anos que eu passei por este momento e Jesus me libertou totalmente. Nunca mais eu usei nenhum tipo de droga. Então, a libertação, quando Jesus traz, pode demorar um pouco, mas é totalmente eficaz, totalmente. Ele vem habitar em nós. Ele passa a habitar na nossa vida e nós não temos como sair mais. Nós estamos na vontade dele. Então, a partir do momento que a gente se encontra Jesus na nossa alma, porque Jesus não está fora de nós, ele está dentro de nós. Ele está dentro do nosso coração. Então, a partir do momento que nós sentimos ele, percebemos ele no nosso coração, não precisamos de mais nada. Amém? Fiat. Jesus, eu confio em vós.